Bom dia, pessoal. Hoje é dia 2 de julho e são aproximadamente 11h55. E hoje de manhã eu estava vindo no carro e escutei uma entrevista do Lula na Bandeirantes, né? Bem, de cara assim, eu vou falar sobre a entrevista, mas de cara. Os repórteres, a entrevista foi assim light, sabe? Parecia uma conversa assim, ninguém questionou mesmo, sabe? Não, era aquelas perguntas assim de levantar a bola, né? Então, por exemplo, uma pergunta lá que foi feita do que ele achava do STF, né? Aí ele falou, não, porque o senhor reclamou do STF. Aí ele falou que não, que o STF, decisão do STF não tem que ser contrariada, tem que ser cumprida, e que as 6 indicações dele, nenhuma delas, ele nunca pediu nada para ninguém, lá nenhum favor, né? E que ele escolheu por critérios absolutamente técnicos e etc. Agora, é interessante que ele falou isso, apesar que não foi o Toffoli que ele escolheu, né? Então vamos deixar isso para depois. Tudo bem. Aí, entre outras lá, também perguntaram e chamavam ele de presidente, né? Presidente, não está tendo oposição, né? Por que não está tendo oposição? Ele falou, não, está tendo. Ele falou, quais os projetos do PT? São muitos. Por exemplo, nós tivemos o projeto lá de que o auxílio fosse de um salário mínimo. E aí, mas o governo não aceitou. Também tivemos o projeto de estender o auxílio até o final do ano. O governo também não aceitou. Tivemos o projeto, vocês viram a malandragem? Olha o projeto, só para sacanear. Vai tirar dinheiro da onde? Vai tirar dinheiro da onde? Vai tirar dinheiro da onde? E aí, ele falando isso aí. E aí ele falou que também, ele falando que ele é inocente, né? Aí perguntaram sobre o mensalão. Ele falou, não, o mensalão é desde o FHC, desde lá do tempo da reeleição do FHC, é que já existe o mensalão. Então, o mensalão, o PT não tem nada a ver com isso, porque já existia antes. E, na realidade, o mensalão é assim, é que nem eu. Já estava pré-determinado para punir o José Dirceu. Aí, entre outras coisas, não, mas o senhor... Não, eu fui punido por uma mentira. Ele falando. Uma acumulação do FBI americano, teve interferência dos Estados Unidos, o Delanhol cumpria ordens lá do pessoal dos Estados Unidos, e etc. O Moro, a única coisa realmente que ele falou, e aí fica meio complicado, né? Porque ele falou, minha vida agora é eu provar que o Moro é um mentiroso, que ele não tem caráter. Bem, ex-presidente, isso aí você não precisa provar, né? Isso aí já ficou constatado. A questão é você provar que ele foi um mau juiz, que ele não tem caráter, aí o pessoal está falando que ele não teve por causa da traição. Mas o problema não é provar que ele não tem caráter, o problema é provar que ele foi um péssimo juiz, né? Isso aí é outra coisa. E ele falando que não tem uma prova contra ele. Não, o sítio não é meu e não tem uma prova contra mim. Na realidade, eu sou policial federal, né? E aí os colegas correu lá, passou em vários zaps o que foi encontrado no sítio, né? Mas tudo bem, eu não vi o processo. E aí, olha só a pergunta da repórter, olha só a pergunta da repórter. Mas, presidente, o senhor foi prejudicado? Foi prejudicado, etc. Mas como é que o senhor vive agora? Nossa, mas isso é pergunta que se faça para um cara que só de bens que foram, o juiz determinou congelamento dos bens, né? Só ele tem lá uns 13 milhões. Ela pergunta isso. Ele falou, minha filha, eu sou aposentado.
aposentado tem direito à segurança, tem direito a não sei o que, tem direito a não sei mais o que, entendeu? Ah, não. E aí, ele falou, e eu estou aposentado, mas eu queria que fosse liberado, né? Que os juízes deram um corte lá no que ele tinha, né? E aí, ele falando que é aposentado e vive tranquilamente. É lógico que vive tranquilamente, mas olha a pergunta da repórter. Aí também a pergunta, por que está acontecendo isso no Brasil? E ele falando que o que está acontecendo no Brasil, que eles têm, que o PT tem como tirar o país dessa crise que entrou, porque lá atrás ele conseguiu tirar o país dessa crise. Ele só não falou que é o seguinte, quando o FHC entregou o governo para ele, estava um melzinho na chupeta. Quando o FHC, no primeiro e no segundo ano do governo dele, a economia mundial, pau, subia para caraco. E ele só esqueceu de dizer que quando ele elegeu o poste dele, o Brasil entrou numa das maiores crises econômicas e que já teve. Pessoas da minha idade sabem o que é sofrer uma crise econômica lá na hiperinflação na época do Sarney e uma crise econômica em 2013. Todo mundo sabe, da minha época, todo mundo sabe. A juventude não sabe, mas quem tem a minha idade sabe o que é sofrer com a hiperinflação lá do Sarney e agora 2013, a diferença, né? E quem foram os culpados disso aí. Bem, mas ele falou que tinha a solução, que o PT tem a solução, que em 15 dias o PT vai apresentar um projeto nacional de reconstrução do país, porque eles sabem como fazer a coisa acontecer. Tiveram 16 anos e entregaram um governo para o Temer, que era uma desgraça. O Temer entregou um país para o presidente que está tentando consertar a desgraça um pouquinho melhor. E aí ele esquece que o mundo foi sucumbido, houve um terremoto com essa pandemia. E nós estamos sobrevivendo. O Brasil está aí ainda, bonito na fita com as exportações, bonito na fita pela manutenção do povo sem passar fome, com as prateleiras cheias. Isso aqui não virou a Venezuela. Mas ele continuou a crítica, ele criticou o fato que ele elevou o país a patamares nunca imaginados em matéria de relevância internacional. Falou que com a China tudo bem, que era respeitado nos Estados Unidos, na Índia, com a Argentina então nem se fala. Ele só não falou da Venezuela, de Cuba, da Bolívia, das ditaduras africanas, isso ele não falou, né? Isso ele não falou. Agora, falar da Argentina, que era assim com ele, aí é fácil. Agora um absurdo a relação Brasil e Argentina. A relação Brasil e Argentina continua aí, quase normal. A única coisa é que o presidente não tem afinidade com o kirchnerismo, né? Então, quando não tem, mas o comércio continua absolutamente igual, absolutamente prejudicado pelo efeito da pandemia. Mas aí ele continua, aí o cara, mas o que está acontecendo? Não, esse governo é um governo que não cuida. Aí começou o mimimi, aí começou as fake news, aí começou a mesma coisa da eleição. É um governo que não cuida das mulheres, é um governo que não cuida dos índios, é um governo que não cuida dos negros, é um governo... aquele mimimi de sempre. Ele só faltou falar, é um governo que não cuida dos bandidos, é um governo que não cuida da corrupção. Mas aí começou aquele mimimi. E o interessante é que os repórteres... Uma hora o Pedro Campos deu um corte, foi o único que tentou dar um corte, que até o José Paulo ficou melzinho na chupeta. Mas é óbvio que se eles pegam no pé, aí a ordem vem de cima, né? Porque na Bandeirantes é assim, né? Agora o Lacombe foi mandado embora porque não pode ali falar algumas coisas, né? E aí ele começou, que hoje em dia voltou aquela história
que a elite derrubou ele, o Eduardo Cunha, e que a elite não atura que o filho do pobre vá para uma faculdade, que a filha do pobre, a da empregada, pegue o mesmo avião, aquele mesmo mimimi. Mas aí, ele falando que o governo dele foi o que mais fez assim, ele nunca tomava uma decisão sem antes consultar toda a sociedade, que a primeira coisa que ele fez foi criar conselhos para ouvir todo mundo. Aí ele usou esse exemplo, do pastor evangélico à menina da comunidade indígena, reunia todo mundo. E aí eu me lembrei como é que se funciona uma assembleia num sindicato. Eu me lembrei, né? Como é que funciona uma assembleia no sindicato. Quem comanda a assembleia já sai determinado, fica aquele povão lá. Se tiver algum rechaço, você já pega algumas pessoas já pré-ordenadas para combater aquele, começa a vaiar, o povão vai contra, e aí você impõe a sua pauta, aprova aquilo que você quer, e fica como se todo mundo tivesse a chance de participar. Isso é uma assembleia. Assembleia onde você fala que todo mundo participou. Eu já participei de assembleia e eu sei como é que funciona. Mas ele usa isso assim como se todo mundo tivesse direito a realmente opinar. Você acha que quem você acha que tem direito a opinar dentro do PT? Só ele. A ponto dele falar o seguinte, aí perguntaram, mas o problema, já que estava tudo bem, por que o senhor, me falaram que foi o senhor, que a Dilma foi cabeça dura, e ele falou que não, que ele é que não quis ser candidato, porque ele falou que se ele quisesse, a companheira Dilma teria aceitado. Você vê a prepotência do cara, ou seja, nada acontece sem mim. Se eu quisesse ser candidato, ela teria que sair. Em outras palavras, ele falou isso. Mas os repórteres não falaram isso. Os repórteres ficaram na manha, né, ali. E aí falou, mas por que o governo dela não foi bom? Aí ele falou, nós erramos na economia, erramos. Aí ele fez lá aquele meia-culpa, aquele bem, assim, super, aquele paninho, né, passando o paninho. E aí no final, né, até onde eu assisti, aí ele entrou pro coitadismo. Que quando eu era presidente, eu não aumentei meu salário, como se precisasse, né? Eu ganhava só 9 mil, todos os meus ministros ganhavam 9 mil, nós comíamos do nosso salário. Olha só, gente, como é que pode isso? Falar isso. E a gente sabe que tinha gente do PT que gastava diária de 30 mil, vinhos caríssimos, né? Isso tá tudo na internet aí. Por enquanto a gente pode falar, porque a internet ainda não cortaram, mas já vão cortar isso aí, né? E ele falando ainda que a dona Lindu, aí ele usa a mãezinha dele, que tudo que ela ensinou para ele, oh meu Deus do céu, usar o nome da mãe para sensibilizar, isso aí nem cola mais, né? Por quê? Porque todo mundo já viu o que ele fez. Não, eu não roubei, não roubou, mas deixou roubar. Não roubou, mas se beneficiou de toda a estrutura que montou. Ele teve a petulância de falar que tem que recuperar a educação. Mas o que foi feito nos últimos 2 anos que foi contra? Não mudou nada, não mudou uma diretriz, não mudou nada. Só cortou dinheiro para o mestrado de como... Bem, nem vou falar isso. Entendeu? Não mudou nada. O que mudou a educação? Qual foi a diretriz do governo que mudou a educação? Tudo armado, a educação é comandada, sequestrada pelos reitores, que são funcionários públicos, não podem ser mandados embora. Paulo Guedes tem razão, não pode ter funcionário público na educação. Tem que ser tudo contratado, Por quê? Porque eles se encastelaram e não tem o que fazer. Vai ser difícil mudar a educação no Brasil. Agora tem que lembrar que os últimos 16 anos foi o PT que comandou a educação. Ele criticou aí os ministros, né? Cadê os técnicos? Olha, tem um general na saúde.
Nossa Senhora, é só olhar os ministros dele, quem é que eram, né? Mas os repórteres não falaram isso aí, não. Mas fica aí um resumo que é o que parece, pelo que eu li no UOL, parece que alguém está arquitetando uma outra coisa. Por quê? Porque teve a entrevista do Lula na Bandeirantes, e no UOL já saiu os agentes do FBI que trabalham no Brasil. Já saiu isso aí. Já saiu isso aí. Então quer dizer que a narrativa daqui para frente talvez seja a interferência não do Bolsonaro na Polícia Federal, mas dos Estados Unidos na soberania nacional. Não sei se vai ser isso, mas vamos ver aí qual vai ser a narrativa nos próximos 15, 20 dias, porque acabou a narrativa, o Bolsonaro parou de falar besteira, e aí eles não têm mais aquelas notícias bombásticas diárias, né? Olha, o presidente falou isso. Não, pelo contrário, agora, olha... ele falou, olha só, ele criticou o presidente porque acabou a obra lá no Nordeste. Ele é presidente de obra feita, aquilo ali foi obra do PT. Olha, presta atenção, aquilo ali desde o tempo de Dom Pedro II já tem aquela ideia. Desde Dom Pedro II já tem aquela ideia. Eles só começaram a fazer para, conforme está todas as notícias, se locupletaram bastante. E o que ele falou que ia acabar em 2012... não acabou, pelo contrário, ficou tudo jogado lá. E para fazer a obra do jeito que ele fez, de 4 bilhões ir para 8, não dá. E o Bolsonaro, em 2 anos, acabou. Estão falando aí que mais de 77 empresas de carro-pipa, ligado a quem? Vamos lá ver a quem é ligado. Vão falir lá no Nordeste, ok? Fica aí para vocês. Lembrando que já eu vou mudar o nome do canal, ok? Hoje foi 17 minutos, mas valeu a pena.